Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o tema da nossa live é possível fazer orçamento sem ter experiência em obra? O que vocês acham? Que é possível ou não é possível? A gente vai estar comentando sobre isso aqui na live. Olá, boa noite. Bacana. A gente vai estar comentando, então, sobre isso. Eu acho que é um tema, assim, talvez um pouco polêmico. Algumas pessoas podem concordar com o que eu vou falar. Acho que talvez outras pessoas talvez tenham outra visão, mas é legal vocês também compartilharem o que vocês pensam, né? Eu vou estar passando para vocês aqui um pouco da minha trajetória, como foi, como influenciou essa questão de experiência em obra, como que a gente acaba tratando, se eu não tenho experiência em obra e eu quero fazer orçamento, como que acaba fazendo, né? Quais são os passos? Então, eu vou estar passando aqui para vocês justamente quais passos seguir se vocês não têm experiência em obra, o que fazer, certo? Mas a pergunta que não quer calar, né? Será que é possível fazer um orçamento sem ter experiência em obra? O que vocês me dizem? Manda aí para mim o que vocês acham sobre isso. O que acontece é que, assim, ó, muita gente, às vezes, por não ter experiência em obra, acha que não é possível fazer um orçamento, né, galera? Então, pode acontecer de até você pegar um serviço por fora, de fazer um orçamento, fazer um serviço extra aí, e às vezes pode gerar aquela dúvida, ou aquele questionamento, ou aquele medo, tá? Mas eu não tenho experiência em obra, como é que eu vou fazer um orçamento? Falaram aqui, acho que sim, que precisa ter. Então, e o que acontece, né? Justamente, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha história. Como que foi a minha história? Minha história foi o seguinte, gente. Antes de eu começar a trabalhar com orçamentos, eu trabalhava na parte de qualidade e também eu trabalhava na parte de gerenciamento de equipes em diversos canteiros, em diversas obras. Então, antes de eu trabalhar com orçamento, eu trabalhava na parte de qualidade e também nessa parte de gerenciamento de equipes, né? E o que acontece? Nas duas situações, eu estava ligada diretamente com a obra, mas só depois que eu fui para a área de orçamentos que eu vi, assim, realmente que eu comecei a entender a obra mais a fundo. E por que eu estou dizendo isso para vocês, que eu comecei a entender a obra mais a fundo? Por causa que eu não tinha o conhecimento claro ali sobre os coeficientes, quanto que era o consumo, por exemplo, de argamassa, quanto que era o consumo de textura. Eu sabia, eu estava em obra, eu sabia o que estava acontecendo. É muito bom você ter essa vivência em obra, justamente porque acaba facilitando, certo? Mas eu não tinha essa noção, por exemplo, de coeficientes. Quanto que eu teria que comprar, né? Então, eu não estava ligada diretamente com essa parte de fazer a solicitação ali dos materiais. Então, eu não tinha noção nenhuma. Por mais que eu trabalhasse em obra, eu não tinha essa experiência, digamos assim, esse conhecimento mais aguçado aí sobre esses rendimentos de materiais. Vocês concordam? Então, assim, posso até perguntar aqui para as pessoas, os engenheiros que estão nos acompanhando aqui, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, posso até perguntar aqui, ó, vocês sabem me dizer, por exemplo, vocês sabem todos os rendimentos, todos os consumos de materiais de um canteiro de obras para executar uma obra? Vocês sabem todos, 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 todos? E aí, galera, vocês sabem me dizer? Posso perguntar aí, ó, quem arrisca falar aí quantos quilos de textura precisa para fazer 1 metro quadrado? Será que vocês sabem me falar isso? Então, assim, antes de eu trabalhar justamente com orçamentos, eu não sabia essas coisas aqui. E se você não sabe também, não se sinta mal de você não saber, porque realmente são áreas distintas. Então, assim, a pessoa que está lá em obra fazendo a gestão é diferente da pessoa ali, né? Justamente que faz o levantamento desses quantitativos, que acaba quantificando, que acaba tendo essa visão,
certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Eu já vou passar a minha opinião referente à obra, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que não deixem isso travar vocês, às vezes, de pegar um serviço ali extra, de vocês pegarem para começar a fazer o orçamento. Não deixa isso travar vocês, porque, na verdade, como eu falei aqui, a gente eu acabei aprendendo muito mais a fundo quando eu fui para a área de orçamento. E quando eu fui para a área de orçamento, na verdade, clareou muita coisa quando eu acabava lendo essas composições, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, se você tiver medo, se você não tem experiência em obra, a dica é vai com medo mesmo. A primeira vez é sempre assim, vai com medo mesmo, e é nas dificuldades que as pessoas acabam crescendo. Vocês concordam? Que é nas dificuldades? Vão mandando aí as experiências de vocês também, se vocês têm esse medo, se não tem. Mas vamos dar um outro exemplo aqui, né? Tem muitos projetistas exemplares, inclusive alguns que já foram até professores meus aí, que foi na minha faculdade, que eles são reconhecidos nacionalmente, né, pelo trabalho deles, e não pensem que eles tiveram anos de experiência em obras para ser especialistas na área deles de projetos. Então, assim, claro que existe também o outro lado, que os projetos, eles acabam ficando melhores com o conhecimento que você acaba acompanhando em obra, né? Então, assim, é uma coisa que te ajuda, mas não que você precisa ter 100% de experiência em obra para você ir para alguma outra atividade, conforme que eu falei, esses projetistas. Então, tem muito projetista reconhecido aí nacionalmente que não pensem que eles trabalharam tantos anos em obra para depois serem reconhecidos na área deles. Vocês concordam? Então, assim, o que eu digo aqui para vocês? Eu diria aqui para vocês que a obra, na verdade, ela serve como uma calibragem. Vocês concordam? Porque quando você já trabalhou em obra, que você teve uma certa experiência, as coisas acabam facilitando para você. Então, eu gosto de falar que a obra, na verdade, ela serve como uma calibragem. Você acaba ganhando ali muita sensibilidade no canteiro de obras, realmente. Então, isso acaba te ajudando. E você acaba evoluindo com a experiência em campo, né? Mas isso não é algo decisório, assim, né? Decisivo, decisivo para você ir para essa área ou não. Ó, o Alan comentou aqui. Oi, Alan, tudo bem? Arquiteto e engenheiro que não vai em obra não entende de projeto. As duas coisas precisam andar juntos. Então, exatamente, a obra justamente serve para essa parte de calibragem. Ainda mais agora na era BIM, que o projeto precisa refletir a vida real, a obra real. Exatamente. Isso mesmo, Alan. Justamente. Então, assim, os dois têm que andar junto, né? Mas a obra é uma parte de uma calibragem, não que a obra, somente a obra ali, no caso, precisa você ter experiência para você começar, mas a obra serve como uma calibragem. E é o que eu vou falar mais para frente também, os passos que você deve seguir, então, se você não tem experiência em obra, como que você acaba começando nessa área? Justamente para ajudar a dar aí o pontapé inicial, né? Então, assim, e o que eu falei aqui, na verdade, acontece em qualquer profissão, né? Se vocês forem ver o cara que é gestor de obra, o cara, ele é muito bom, um gestor, quando ele passou por diversas obras, quando ele teve diversas experiências, né, para gerenciar várias obras ao mesmo tempo. Mas não pense que você não pode começar em algo por você não ter experiência em obra. Então, assim, é sempre um início, é indo lutando ali, buscando informações, certo? E assim, a obra, ela é importante, né? Até conforme o Alan falou aqui, a obra, ela é importante. Mas você adquire experiência em obra, mesmo não trabalhando diretamente em obra. Pega essa que eu vou falar para vocês agora. Por quê? Vou falar para vocês. Por exemplo, eu sou engenheira de custos, eu faço visita em obra, eu trabalho em escritório, mas não quer dizer que eu precise ficar 100% dentro de uma obra para entender da obra. Então, assim, para vocês pensarem justamente nisso. E eu digo aqui ainda para vocês
que se você não conhece de obra, aí mesmo que é um motivo para você fazer orçamentos, porque essa é uma oportunidade para você conhecer as obras mais a fundo. Mas eu vou explicar o porquê disso, porque que isso daqui realmente é uma oportunidade. Porque quando você acaba elaborando um orçamento, você automaticamente você vai conhecer todos os processos, você vai conhecer todos os materiais, você vai conhecer todos os equipamentos, né? E mais ainda, você se compromete a estudar ali as metodologias construtivas que tem no mercado. Então, assim, quando você começa a estudar o orçamento, você começa a entender a obra mais a fundo do que as próprias pessoas, talvez, que estejam em obra. Que nem eu falei para vocês no início, quando eu estava lá trabalhando na parte de qualidade, quando eu estava trabalhando na parte de gestão de pessoas, eu não via a obra do jeito que eu vejo hoje, justamente porque eu acabo tendo uma outra visão, né? São funções distintas também. Vocês concordam? Então, assim, eu digo que para você começar a conhecer obras mais a fundo, justamente o orçamento, tem lá todas as composições. No orçamento, é a lista que você precisa de comprar de material. Por atividade ainda, né? É a lista lá que você precisa contratar de mão de obra para cada etapa, né? Desde o início lá da movimentação de terra até a entrega das chaves. Vocês concordam? Então, até vamos supor aqui que você vai fazer um paver. Vamos supor que você vai fazer um paver aí na tua obra, ou um bloquete, ou um piso intertravado, depende da região, tem cada nome também. Mas vamos supor que você vai fazer esse piso intertravado, então, e o que você vai precisar? Você vai precisar do paver, você vai precisar de uma areia média, você vai precisar de uma areia fina, né? E na composição, você lê todos esses insumos. Então, lá na composição, por exemplo, vai estar o coeficiente de para areia média, 0,06 por metro quadrado. Então, opa, peraí, quando você estudar a composição, você já sabe que pronto, você precisa de 6 centímetros de areia média por metro quadrado de paver. Simples, não? Ah, mas daí na mesma composição lá está o coeficiente 0,01 de areia fina por metro quadrado. Também você precisa ali mais ou menos de 1 centímetro de areia fina para fazer ali o acabamento superficial do paver. Então, você quando acaba lendo essas composições, quando você sabe interpretar e saber buscar, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, você acaba entendendo mais de obra. Vocês não concordam com isso? O que vocês acham? Já vou pedir para vocês darem um like aí para ver se o conteúdo tá bom e também já encaminha essa live para as outras pessoas que também precisam saber disso, saber dessa oportunidade. Então, quando você acaba buscando essas composições, você acaba entendendo desses rendimentos, você acaba entendendo mais de obra. Então, pensa você em fazer um orçamento de uma obra por completo, do início ao fim, passando por todas as atividades. Vocês acham que é um baita aprendizado ou não? Né? E você seguindo essa área, na verdade, você pode começar a se estruturar em 3 pilares iniciais, que eu vou falar aqui para vocês. Então, assim, eu não tenho experiência em obra, eu vou fazer um orçamento, como que eu acabo fazendo? Então, assim, eu vou falar aqui para vocês justamente 3 iniciativas para vocês não se sentirem perdidos, para vocês fazerem da melhor forma possível, tá? Se você não tem experiência em obra. Então, esses 3 pontos, para começar nessa área, é você se comprometer justamente em buscar os melhores resultados. E como que você acaba fazendo isso? Então, o primeiro passo, se você for pegar um orçamento e você não tem experiência, o primeiro passo é justamente que se for fazer um orçamento para um cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é visitar as obras desse cliente. Então, você já vai ter um contato com a obra. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Vocês aceitam o serviço, falam, né, que não, dá para fazer, enfim. E por que você tem que visitar a obra? Você tem que visitar a obra, você tem que tirar foto, você tem que analisar como as coisas são feitas, como os materiais são utilizados,
né, em cada etapa, conversar com os empreiteiros, porque conforme a gente conversou, quem acompanhou a live de ontem com a Camila, a gente viu que esses procedimentos, tanto materiais quanto mão de obra, acaba variando de empresa para empresa. Então, é uma coisa que você tem que acabar conhecendo. Então, se você for fazer um orçamento, por exemplo, para um cliente, a primeira coisa, vai visitar as obras desse cliente. Fala assim, eu preciso conhecer as metodologias de como que isso é realizado, como que vocês acabam realizando, justamente porque, às vezes, cada empreiteiro tem um jeito dele de se fazer. E quando você acaba indo na obra, você consegue justamente visualizar como é feito, quais os materiais são utilizados, e assim, conversar com os empreiteiros, não tenha medo de perguntar. Os empreiteiros sempre vão estar ali para explicar, para falar, enfim. Então, já é um contato que você vai ter com obra. Então, assim, não é uma coisa que vai te impedir. Vocês estão acompanhando? Vocês concordam comigo ou não? Vocês podem ter a opinião de vocês também. Então, assim, outra coisa também, beleza, fui no canteiro, vi como era, conversei com os empreiteiros, entendi como é que funciona, qual que é o padrão da obra, né, o que tem que ser considerado. E qual que seria o segundo passo, então? O segundo passo seria consultar um banco de dados de composições. Provavelmente, se você nunca fez um orçamento na vida, você não deve ter esse banco de dados, né, que seja seu, que seja próprio. Então, a gente tem um banco de dados aí que é gratuito, que vocês conseguem acessar, que é o banco de dados do Sinap. Não sei se vocês conhecem o Sinap aqui, mas o Sinap lá é divulgado mensalmente, é atualizado as composições, e quando você entra no site do Sinap, lá que tem referências de preço, sumário de publicações, que se eu não me engano é essa ordem ao entrar lá, você tem lá todas as composições de todos os tipos de etapas, de todos os tipos de obras. Então, você consegue ter acesso a essas composições. Por exemplo, a composição que eu dei de exemplo do paver, provavelmente deve estar lá, não sei como é que estão os coeficientes, mas você vai ter uma noção em ler aquelas composições, você vai ter uma noção de como que funciona em obra. Então, assim, quando você acaba pegando um orçamento, você acaba podendo pesquisar essas composições, e é um banco de dados, assim, riquíssimo que tem, né, do Sinap. Justamente porque lá tem todas as composições, tem todas as etapas, dentro das composições tem todos os insumos, todos os materiais, como é contabilizada a mão de obra, tem tudo que você precisa lá. Tem as perdas de materiais também, então é saber analisar a composição. Então, pensa só, você pegar esse banco de dados e você começar a fazer um orçamento. Você provavelmente já vai aprender muito. Colocar aqui, ó. Na verdade, conhecer a obra nos pequenos detalhes. Sim, você vai conhecer a obra nos pequenos detalhes, porque todos os insumos vai passar ali pela tua mão, você vai acabar contabilizando. E lógico que a gente está falando aqui, no caso, se você não tem experiência, você vai buscar esses bancos de dados para ter um norte, né? Realmente para ter um norte. Mas como eu falei, a obra é importante para você fazer essa calibragem, para verificar realmente se é aquilo, se tem que fazer alguma modificação de algum coeficiente. Então, por isso que é importante você ter acesso à obra e visitar a obra do teu cliente, por exemplo. Mas você tem acesso a esses bancos de dados que vai te ajudar muito na hora de fazer um orçamento. Então, assim, fica aí essa segunda dica, que seria, então, o exemplo do Sinap, né? O segundo passo seria seguir aí os bancos de dados aí do Sinap. E o terceiro passo é o quê? A gente falou primeiro, né? Primeiro que seria fazer ali justamente a visita nas obras do cliente, se vocês pegarem o orçamento para fazer. A segunda questão seria buscar essas composições no banco, né, de Sinap, para vocês entenderem mais a fundo ainda. E o terceiro seria o quê? Se você não tem acesso a nada, se você não tem noção nenhuma de como é feito certo serviço, gente, consulta na internet. A internet é muito boa, gente, a tecnologia está aí, procure vídeos, tem tantas informações bacanas na internet de qualidade. Sério, tem muita coisa de qualidade. Tem alguns blogs aí, até canais no YouTube de pedreiros, de empreiteiras,
que mostram o serviço como é feito, que dão dicas. Gente, tem muita informação de qualidade. Então, se você ainda tem dúvida de algum método construtivo, como considerar, enfim, também é você fazer essa pesquisa. Então, assim, para fazer o orçamento, você não precisa, para começar na área, você não precisa ter experiência na obra, porque a obra vai servir como uma calibragem. Então, você consegue fazer um orçamento, você consegue ter essa visualização, mesmo não trabalhando em obra, não tendo experiência em obra. Então, olha só que importante. Você acaba conhecendo muito de obra você fazendo um orçamento, justamente porque você vai trabalhar nos detalhes, você vai ter o quantitativo total de material, de mão de obra, de equipamento, né? Como que acaba considerando. Mas claro que o orçamento também não é só isso, mas isso, digamos que é a base, né? As composições ali do orçamento é a base. Então, assim, sobre o orçamento, a gente falou sobre as composições, mas também tem todo o processo de você fazer um orçamento, né? Então, assim, tem todo o processo. Então, você fazer o orçamento não é só levantar ali as composições, mas é entender também a questão do planejamento da obra, como que vai decorrer, como que vai ser pago a mão de obra, se a mão de obra é pago por produção, né, por metro quadrado, por exemplo, ou se é pago por homem-hora. Então, isso acaba variando. Então, às vezes, empresas mais pequenas, né, às vezes construtores pequenos que acabam fazendo casas, acaba considerando aí um empreiteiro por homem-hora, acaba pagando por homem-hora, né? Tipo, quantas diárias o cara vai levar para fazer, acaba pagando por diária e não por produção. Já as empresas mais grandes acabam pagando por produção, né? Porque fica muito mais fácil. Então, na verdade, tem essa questão também, tem algumas diferenças entre pequenas obras e grandes obras. Mas a parte da composição é a base. Você entendendo a base, que são as composições, já é um grande passo. E essas informações são muito fáceis de vocês terem acesso. Então, assim, entender dos processos ali para fazer um orçamento também é muito importante, né? Mas qualquer pessoa consegue, não tendo experiência em obra. Então, a parte de orçamento, ali a gente falou das composições, mas tem também a parte do BDI. Como que é o BDI de uma construtora? Então, são coisas que vocês têm acesso. É só você seguir o processo. Vocês concordam? O que vocês acham? Manda aí a opinião de vocês, galera. Galera do YouTube, Facebook e Instagram. Então, assim, claro que a obra ajuda, né, gente? A obra é uma calibragem ali, conforme eu falei, mas é uma coisa que você vai adquirindo experiência com o tempo, justamente. Certo? E, na verdade, isso acaba acontecendo também com qualquer profissão. Se você, por exemplo, for um engenheiro de obra, se você chegar na obra, você não tinha experiência nenhuma, então você vai começar aquilo do zero. Você demora a desenvolver ali uma capacidade. Olha, olá, Daniel, tudo bem? Daniel aqui no Instagram, concordo plenamente contigo. Então, como se fosse qualquer outra profissão. Então, assim, o pessoal às vezes pode acabar falando muito, mas orçamentista tem que ter vivência em obra e tudo mais. Sim, é importante para você ter um orçamento mais assertivo possível. Assim como o Alan havia comentado aqui, que é importante o projetista também saber como funcionam as coisas em obra, justamente para ter uma coisa mais realista, né? A gente sabe, por exemplo, que vários projetos aí que a gente tem, por exemplo, de projetistas que acabam fazendo uns caminhamentos assim um pouco diferente, que se fosse em obra fazer, dava às vezes para cortar, fazer um atalho ali do caminho que foi feito. A gente sabe que acaba acontecendo isso, né? Vocês concordam? Então, assim, para você começar, você não precisa ter experiência em obra, mas a obra serve ali como calibragem, certo? Naldo, olá, Naldo, boa noite. Naldo está comentando aqui no Facebook. Gostei do conteúdo, parabéns. Obrigada, Naldo. Isso aí, estamos juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a essas questões que eu estou comentando aqui, vocês podem mandar aí que eu estou respondendo, tá? Então, assim, justamente o que eu alinhei com vocês aqui. Quando eu comecei em obra, então só recapitulando para as pessoas que entraram agora. Quando eu comecei em obra, eu não tinha experiência em essa questão de consumos de materiais, e que é muito importante. Então, eu só tinha experiência por parte da qualidade, eu sabia dos procedimentos, eu sabia como era executado, mas eu não sabia quantificar.
Então, é uma coisa diferente, né? Ele lidava mais com uma parte de documentação, de aprovação de serviço, né? E depois, quando fui para a gestão de mão de obra, eu também não tinha acesso a essa parte de materiais, por exemplo. Eu sabia como pagava a mão de obra, quais são as metas que tinha que se atingir, certo? Mas eu não tinha acesso a essas coisas. Então, assim, um engenheiro de obras, você precisa ter um engenheiro experiente em obra para depois fazer o orçamento. Não, a obra você vai ganhando experiência com o tempo ali fazendo a calibragem, certo? Então, assim, pessoal, eu quero deixar aqui o meu convite para as pessoas que queiram aprender mais a fundo sobre orçamentos de obras, sobre custos de obras, sobre como reduzir custo, como gerenciar, como controlar custos. Semana que vem vai iniciar a nossa imersão Custos de Obras. E para quem não se inscreveu ainda, corre no link da minha bio aqui do Instagram, que tem lá o site certinho para clicar e se cadastrar. É 100% gratuito, 100% online. E lá eu vou abordar diversas coisas também que vai ajudar essas pessoas que estão iniciando a ter uma visão um pouquinho diferente. Por quê? O que acontece? Acontece que hoje no mercado a gente tem profissionais de tudo que é tipo, né? De todos os jeitos. E esses profissionais, na verdade, eu acabei já identificando durante a minha trajetória alguns erros muito comuns. Então, nessa aula Imersão Custos de Obras, eu vou justamente passar quais são os erros mais comuns em obra e eu vou também passar a maneira certa de se fazer, tanto essa análise, como que analisa um custo de obra, que eu vejo que muita gente acaba fazendo errado, né? Eu vou abordar aí praticamente a vida útil de um orçamento, que inicia lá quando você faz a viabilidade de um projeto, quando você acaba estimando o custo da obra, desde quando você vai para os levantamentos, quando você fecha lá o teu preço de venda e até depois lá quando se precisa reduzir os custos da tua obra. Então, eu vou estar abordando aí praticamente a vida útil de um projeto, mostrando quais são os principais erros aí que a galera acaba cometendo, e eu vou mostrar para vocês a maneira certa, então, de se fazer. Certo? Mandaram aqui no YouTube, hein, Marielle, por onde começar sem experiência? Por onde começar? Justamente o que eu estou falando aqui. Tem que começar. Se você não tem experiência, você pode começar justamente por orçamento, porque o orçamento tem ali todos os consumos de materiais, todo o consumo de material, de mão de obra, de equipamento. Então, é justamente pelo orçamento você pode começar, porque você vai ter uma experiência tremenda da obra. E o legal é que quando você faz o orçamento, você pode também visitar essas obras. Certo? Então, tá aí um ponto bacana de abordar aqui para vocês não terem medo. Eu não tenho experiência em obra. Não tem problema, o orçamento justamente vai te abrir os olhos de como as coisas ocorrem em obra. Certo? Naldo comentou aqui no Facebook, trabalho com obras há 17 anos, gosto muito de construir. Que bacana! Que bacana, Naldo. E eu vejo que, na verdade, tem bastante pessoas que acabam gostando de construir nessa linha, né, na área de construção civil, e que nem são engenheiros. Não sei se tu é engenheiro ou não, mas eu tô vendo que a galera, assim, acaba ou de administração, ou, enfim, acaba imigrando aí, né, gostando de construir. E é uma área mesmo que é muito boa. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, assim, só para recapitular aqui, os 3 passos que eu acabei passando para vocês, tá? Se você não tem experiência em obra. Então, o primeiro é visitar a obra, ir no local da obra, verificar se já tem obra em andamento do cliente, verifica como os procedimentos, como são os procedimentos, quais os materiais que estão sendo utilizados, conversa com os empreiteiros, certo? Segundo, eu falei, consulte o banco de dados do Sinap, que lá tem várias composições, é um banco riquíssimo. Então, consultem essas composições. E o terceiro façam consultas na internet, façam consultas, tem muito conteúdo de qualidade por aí. Comentaram aqui no YouTube, mas devo começar aprendendo a ler composições pelo Sinap?
Então, o que eu falei aqui, se você não tem experiência nenhuma e você vai fazer um orçamento, vai em obra primeiro, visita, né, as obras do teu cliente. Ah, meu cliente é uma pessoa que quer fazer uma casa, não tem problema. Entra no banco de dados do Sinap, que lá tem todas as etapas. Se vocês colocarem aí no Google, sumário de publicações do Sinap, você vai ter um arquivo, um banco de dados lá que vai mostrar todas as composições abertas por etapas de todos os tipos de obra. Então, tem tudo que vocês possam imaginar lá, vocês têm acesso a essas informações gratuitamente. Então, é um banco de dados assim que vocês podem estar utilizando, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos aqui em véspera de feriado. Não vou ocupar muito mais o tempo de vocês. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, no caso, vocês podem estar me mandando depois também, viu? Vocês podem me mandar dúvidas pelo direct e aí que eu acabo respondendo. Certo? Então é isso, pessoal. Era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, tá? Obra é uma calibragem ali dos teus conhecimentos. Então você pode adquirir muito conhecimento não estando em obra. Eu no caso, justamente acabei conhecendo as obras mais a fundo, trabalhando com composições, certo? Então, assim, a obra foi muito bom, claro, a obra sempre tem a agregar, mas você trabalhando com as composições, você tem um conhecimento muito grande, certo? Daniel mandou aqui, só tenho a agradecer a atenção da senhora. Ah, obrigada. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa aqui meu muito obrigada e até a próxima.